Depois de vários meses com a taxa Selic a 13,75, finalmente aconteceu o que todos especulavam. A taxa Selic finalmente caiu. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a taxa Selic e o que fazer como investidor. Então, para a gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos nessa. Bom, para a gente começar, a taxa Selic hoje está 12,75% ao ano, no momento que estou gravando esse vídeo. E o que é a taxa Selic? A taxa Selic é uma taxa básica de juros da nossa economia, e essa taxa básica de juros ela é usada para controlar a inflação. Como essa taxa ela controla a inflação? Da seguinte maneira: quando a taxa Selic está baixa, tem muitas pessoas consumindo, comprando mais, gastando mais dinheiro. E o que isso acontece? As empresas, como tem mais dinheiro em circulação, o preço das coisas começam a subir. Então, o que acontece? A taxa Selic ela sobe para desacelerar essa inflação, para desacelerar esse crescimento desenfreado dos preços. Então, quando atinge um certo ponto, a taxa Selic está lá em cima, quando atinge certo ponto, ela volta a descer para aquecer novamente a economia e fazendo assim com que as pessoas voltem a gastar mais, a consumir mais. Então, resumindo, quando a taxa Selic está lá em cima, as pessoas tendem a gastar menos dinheiro justamente para desacelerar a inflação. E quando a taxa Selic cai, as pessoas consomem mais, gastam mais dinheiro, assim acelerando a economia. De forma para exemplificar melhor do que acabei de falar da taxa Selic, né? Quando a taxa Selic ela está alta, algumas coisas costumam acontecer, né? As taxas de bancos ficam mais altas, crédito fica mais caro, nível de financiamento cai, ou seja, as pessoas não financiam mais, não costumam financiar mais as coisas, casa, carro, elas financiam menos coisas, desacelera a economia e possui menos investimento. Agora, ao contrário, quando a taxa Selic cai, taxas bancárias mais baixas, créditos mais baratos, nível de financiamento mais alto, ou seja, os juros do financiamento estão mais baixos e o financiamento aumenta. Então, ou seja, nesse período que a taxa Selic está mais baixa, as pessoas costumam financiar mais casas, carros ou outras coisas, né? Aumenta também o dinheiro investido, né? Mas e agora, quando a taxa Selic está em uma queda? O que eu devo fazer com o meu dinheiro como investidor? Para a gente começar, a primeira coisa que você já deveria ter feito, não fazer só agora, mas já deveria ter feito, se você não fez, começa agora mesmo, que é diversificar. Você deve, como investidor, você deve diversificar a sua carteira de investimento. É sim importante deixar o seu dinheiro também na renda fixa, mas não só em renda fixa. Então, a melhor coisa a você fazer é diversificar. E o que seria essa diversificação? Não só investir em CDI, LCIs, não só na renda fixa, mas também em outros locais, como ações, fundos imobiliários e até um pouco em criptomoedas. E na verdade esse é o melhor momento para começar a pensar em outras opções de investimento, porque a taxa Selic, apesar dela estar em queda, ela ainda assim está muito alta e é uma tendência, é a probabilidade de cair ainda mais do que já está caindo, né? Então ela provavelmente vai cair ainda mais. Ela ainda está alta, mas ela vai cair ainda mais. Então esse é o momento perfeito para retirar diversificar um pouco da sua carteira e colocar um pouco mais em outras coisas. E esse é o momento perfeito para fazer isso. Então você vai pensar mais ou menos da seguinte maneira: quando a taxa Selic ela está alta, as ações e fundos imobiliários caem mais e a renda fixa sobe. E já quando a taxa Selic está em queda, ainda não caiu muito, mas já está começando a cair, né? Quando a taxa Selic, a renda fixa e a taxa Selic estão em queda, ações e fundos imobiliários começam a subir, né? Vai fazendo aquela meio modificaçãozinha assim. O conselho que eu dou
é que para começar agora, porque, como eu disse, vai fazendo aquele movimento assim, e quando você deixar para tirar o seu dinheiro quando a taxa Selic estiver lá embaixo, as ações, quase todas elas, vão estar muito caras. Então você tem que fazer justamente ao contrário, você tem que comprar na baixa e vender na alta. Então, se você deixar para comprar quando estiver muito tarde, muito lá em cima, você vai acabar perdendo dinheiro. E isso também não é só com as ações, com os fundos imobiliários também acontece basicamente a mesma coisa. Quando a taxa Selic está alta, fundos imobiliários estão mais baratos, e quando a taxa Selic está mais barata, fundos imobiliários estão mais caros. Então esse é o momento perfeito para começar a pensar em outros investimentos além da renda fixa, tá? Lembrando que você sempre deve fazer esses outros investimentos depois que você já montou a sua reserva de emergência, né? Que é o principal, que é o mais importante que você deve fazer. E hoje o nosso vídeo vai ficando por aqui. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto!